E por fim, tendo passado por todo esse episódio, por todos esses dissabores, as agruras aí que você teve que colher, eu volto ao ponto. Você entende que pode estar sofrendo alguma espécie de julgamento em relação à sua conduta? E vou ampliar a questão. Você, como um indivíduo, esse excelente operador do direito que a gente tem aqui o prazer de estar conversando, se você pessoalmente teve esse prejuízo, um julgamento acerca da sua conduta, e estenda também essa questão para um âmbito maior que apenas a sua vida. Você acha que as pessoas que usam drogas, elas sofrem de uma espécie de julgamento, sem julgamento, sem tribunal? É a questão do preconceito. Eu padeci de um certo ostracismo durante um período. Foi aquele estágio letárgico, onde eu não consegui me situar, e eu verifiquei que eu tenho condição de me levantar. Eu fui brindado com um convite para ministrar 2 palestras da PUC. Outro convite já veio até a minha pessoa para ministrar uma palestra na outra instituição de ensino, onde denota que há pessoas que sabem muito bem distinguir o que foi o problema que o homem Quaresma teve do profissional Hércio Quaresma com 21 anos de janela. Isso tem sido superado. Ao longo desse período, eu tive um único cliente que não quis continuar sendo assistido por mim, em razão desse ocorrido. Afora isso, no próprio ambiente carcerário ainda sou respeitado. Há um reconhecimento muito grande daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu fiz ao longo do tempo, e eu tenho conseguido demonstrar, desde que voltei a trabalhar, eu fiquei suspenso 3 meses, que aquele profissional que havia de antigamente, ele não sucumbiu, e que tenho capacidade plena, como sempre tive, porque uma coisa que era homiciada era o convívio com as drogas e a dependência, e não houve um processo sequer que eu tivesse comprometido o meu trabalho em razão da dependência química que me afligia. E no próprio processo desse atleta, há uma situação determinante que foi suscitada por um colega que me sucedeu, que haveria uma ineficiência de defesa por conta da minha doença. E o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no acórdão, consta na internet, qualquer um pode ver, ficou consignado que eu tive um problema pessoal, profissional não. Eu nunca deixei de ser combativo, aguerrido, e de uma autoridade policial, ela foi inquirida por mim nesse processo por mais de 6 horas, demonstrando que eu conhecia tanto o processo, como propiciei àquela pessoa, àquele atleta, a defesa que era dentro daquilo que era possível ser feito até aquele momento. O que eu vejo hoje é a renovação de um profissional com uma cautela. Eu me deixei seduzir pelas luzes da ribalta, isso não vai acontecer nunca mais. Eu me pauto hoje por uma sobriedade muito maior, busco o estudo, busco o socorro dentro da minha casa, com minha mulher, com meu filho, com os meus amigos, que foram muitos e foram extremamente oportunos para que eu me levantasse. E o que tenho a dizer por fim é que há esperança daqueles que padecem do problema da dependência química. Basta primeiro a vontade. Segundo, temos que encontrar, nós pensadores, eu me insiro nesse grupo, porque querendo ou não, sou operador de direito e trabalho. Por que você defende traficante? Eu defendo pessoas que são acusadas da prática de tráfico de drogas. Eu tenho um caso concreto de uma moça que por 2 vezes ela foi presa. Num primeiro momento ela ficou 6 meses presa porque o marido dela era traficante e ela veio a ser absolvida. Num segundo instante, passado 1 ano desse fato, praticamente 1 ano, ela foi presa novamente, estava numa residência, ela chegou numa residência onde haviam 30 quilos de pedra, 90 mil reais em dinheiro, balanças de precisão. Essa moça foi presa, foi condenada a 12 anos de reclusão
e nós efetivamente provamos junto ao Tribunal de Justiça posteriormente de que ela era inocente e o tribunal veio a cassar essa decisão. Então, por que eu trabalho na defesa de pessoas que são acusadas de tráfico de drogas? Porque elas são acusadas da prática do tráfico de drogas. Vejo ali, do mesmo jeito que um homicida, de que um cidadão acusado por roubo, um cidadão acusado de estelionato, o direito de defesa tem que ser preservado. E, na essência, eu sou o advogado. Eu carrego a advocacia no meu DNA. Em relação aos usuários, você acha que eles também são julgados a partir do ato, com exposição ou não de sua imagem, conforme o episódio que você, infelizmente, teve que passar por ele, mas o usuário, você acha que ele também é julgado? Doutor Anderson, há um preconceito e é uma sujeira que as famílias, às vezes, buscam esconder debaixo do tapete. É aquela questão de atirar a primeira pedra. Aqueles que me atiraram pedra talvez tenham dentro de casa pessoas que, infelizmente, fazem o consumo de pedra. Há uma certa hipocrisia da sociedade com o trato daquele que tem um problema com a droga. As famílias às vezes buscam esconder. Quando tive com o Dr. Ronaldo, eu vi famílias muito abastadas, porque ele é um profissional extremamente requisitado e, obviamente, em relação à sua competência, o custo de um tratamento se mostra mais elevado. E eu vi famílias de elevadíssimo nível social. Ele fazia o trabalho assistencial também, é bom que se registre isso. O Dr. Ronaldo tem um tempo dele destinado a instituições que cuidam de dependentes químicos de forma voluntária. Nessa questão, a discriminação existe, ela tem que ser enfrentada. E as famílias, às vezes, buscam colocar isso debaixo do tapete. Eu acho que é uma situação que tem que ser enfrentada de uma forma mais contundente. Eu não falo que ninguém tem que ir para a televisão e dizer, eu sou dependente químico, mas eu posso dizer que seria necessário que a sociedade começasse a demonstrar a sua experiência com o tratamento, com o enfrentamento da questão, e que essas pessoas e essas famílias pudessem contribuir desta maneira para o desenvolvimento de políticas públicas para a recuperação dos dependentes químicos. Conversamos aqui com esse brilhante operador de direito que tem um testemunho que eu, que sou um profissional da saúde, acho que tem um valor ímpar. Escutar esse testemunho aberto, rasgado, desse homem, expondo aqui sobre os fatos, sobre a maneira como ele entendeu o que estava acontecendo, me parece ser crucial. Isso pode servir de alento para muitas pessoas, vendo nessa trajetória, nessa viagem pelo céu e o inferno, como o Carlos Quaresma passou, um lenitivo, na medida que ele consegue nos falar tão claramente sobre a forma como ele consegue dar uma volta por cima disso tudo. Esse profissional do direito e esse profissional da saúde estão muito preocupados com o que está acontecendo. Em um outro momento a gente continua a conversa. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, Quaresma. Um abraço a todos. Muito obrigado.